Não consigo andar, diga a ela que eu implorei para que não o fizesse. Sussurrava com mãos trêmulas, enquanto a chuva batia no vidro. Seus olhos vazios, como quartos abandonados, refletiam a dor de quem perdeu tudo. Tomás Leite enterrou sua família e, com eles, seu coração. Mas há silêncios que a vida rompe sem aviso. Em suas mãos calejadas, uma mulher ferida encontrou refúgio. E em seus olhos assustados, ele redescobriu o valor de respirar a cada manhã. Se esta história de cicatrizes que saram... Sob o sol do deserto tocou seu coração, nos presenteie com aquele pulsar do coração que é o seu like. Porque cada curtida é um abraço àqueles que, como Tomás, aprenderam que a dor não é o fim do caminho. E conte-nos, como você acha que esta história de almas partidas que encontram entre cinzas, a semente da esperança irá terminar? O vento seco arrastava poeira sobre as planícies áridas de Dodge Creek, onde o sol ardia como fogo sobre o deserto. Ana Soares observava o horizonte pela janela do... vagão, com o coração palpitante e o olhar inquieto. Cada quilômetro de via férrea a afastava de um passado que desejava enterrar, mas que permanecia aderido à sua pele como uma segunda natureza. Seus dedos, finos e pálidos, acariciavam o pequeno relicário de prata que pendia de seu pescoço, a única coisa que conservava de sua mãe, junto com a lembrança de suas palavras. Você sempre pode começar de novo, Ana. O trem avançava com dificuldade por aquelas paragens esquecidas. Através do vidro, a... paisagem se desenhava em tons ocres e dourados, tão diferentes dos verdes intensos de Boston que haviam emoldurado sua infância. Este era um mundo novo, áspero e descarnado, onde as regras pareciam diferentes. Talvez aqui, pensou Ana, ninguém a julgaria pelos erros de seu passado. O vagão deu um solavanco brusco. Os passageiros trocaram olhares confusos enquanto o trem reduzia a marcha com um rangido metálico. Ana sentiu seu corpo tensionar. Algo não estava certo. O caos se instalou em segundos. Gritos, ordens, o som ensurdecedor de metal contra metal. E depois escuridão. Quando abriu os olhos novamente, o mundo havia mudado. Ela jazia presa entre lascas de madeira e metal retorcido. A dor se espalhava como fogo por seu lado. Tentou se mover, mas cada movimento enviava ondas de agonia por seu corpo. As vozes de outros sobreviventes chegavam abafadas, distantes. A noite caía sobre o deserto, e com ela, o frio implacável substituía o calor do dia. Ana lutou contra o pânico que ameaçava. Afogá-la. Teria fugido de um inferno para morrer em outro? As lágrimas se misturaram com a poeira em suas bochechas, enquanto a consciência lhe escapava entre os dedos como água. Tomás Leite cavalgava sozinho, com o chapéu abaixado e o olhar distante. Um homem marcado pelo silêncio. Sua silhueta se recortava contra o crepúsculo, tão solitária quanto as poucas árvores retorcidas que salpicavam aquele vale. Desde que enterrou sua esposa e seu filho pequeno 3 anos atrás, vagava sem destino entre...
Salões e trilhas esquecidas, arrastando sua existência como uma sombra sem propósito. Naquela noite, quando as nuvens começaram a se acumular no horizonte prometendo tempestade, algo quebrou sua rotina. Um som, fraco, quase imperceptível, chegou até ele. Um gemido humano abafado pelo vento. Tomás parou seu cavalo e escutou, tenso. O som voltou, mais claro desta vez. Sem pensar duas vezes, dirigiu sua montaria em direção à fonte. Os restos do trem descarrilado apareceram diante de seus olhos. Como o esqueleto de uma besta enorme. Os socorristas haviam feito seu trabalho, levando os sobreviventes e os mortos. Ou assim tinham pensado. Ele desmontou com cautela e avançou entre os escombros, guiado por aquele fraco lamento. Foi então que a encontrou. Entre caixas e lascas jazia uma mulher com o vestido rasgado e manchado de sangue. Seus olhos, grandes e assustados, se arregalaram ainda mais ao vê-lo se aproximar. "Por favor, não me toque", sussurrou ela, tremendo visivelmente. Tomás parou, tirou o chapéu e falou com uma suavidade que ele mesmo havia esquecido que possuía. "Não vou lhe fazer mal, senhorita. Eu juro pelo pouco que me resta de bom nesta vida." As mãos de um desconhecido a seguravam, enquanto o mundo se movia sob ela. Ana flutuava entre a consciência e o delírio, percebendo fragmentos de realidade. O calor de braços firmes, o ritmo de um cavalo, gotas de chuva batendo em seu rosto e uma voz grave que murmurava palavras tranquilizadoras. "Aguente mais um." "Pouco. Já estamos quase chegando." Não sabia quem era aquele homem nem para onde a levava, mas lhe faltavam forças para resistir. O medo e a dor se misturavam em sua mente febril. Memórias de sua vida anterior brilhavam como relâmpagos. A decepção nos olhos de seu pai, os olhares acusadores da sociedade bostoniana, a sensação de asfixia enquanto seu mundo desmoronava ao seu redor. Quando voltou a abrir os olhos, estava em um lugar diferente. Uma cabana rústica de madeira, iluminada pela luz. Vacilante de uma lamparina a óleo. O cheiro de café e de ervas medicinais impregnava o ar. Ela estava deitada em uma cama simples, coberta com cobertores ásperos, mas limpos. Um homem alto e magro lhe dava as costas, ocupado em algo junto ao fogo. "Onde?" tentou perguntar, mas sua garganta seca mal produziu um som. Ele se virou de imediato. Tinha o rosto curtido pelo sol e emoldurado por uma barba por fazer, mas foram seus olhos que captaram a atenção de Ana. Olhos cinzentos que pareciam. "Conter toda a tristeza do mundo." "Está a salvo", respondeu ele, aproximando-se com uma tigela de água. "Minha cabana não é grande coisa, mas é segura. A tempestade está aumentando lá fora." Ana bebeu com avidez quando ele lhe levou a água aos lábios. "Obrigada", murmurou finalmente. "Sou Ana Soares." Ele assentiu levemente. "Tomás Leite. Descanse agora, senhorita Soares. Seus ferimentos precisam de tempo." Os dias se arrastavam lentamente na pequena cabana. Ana passou a primeira semana entre
Febres e pesadelos, momentos em que sua mente se perdia em labirintos de lembranças dolorosas. Nesses instantes, sempre aparecia a figura silenciosa de Tomás, trocando os panos úmidos sobre sua testa ou ajudando-a a beber água ou caldo. Quando a febre finalmente cedeu, Ana começou a observar aquele refúgio com novos olhos. Era um lugar austero, mas organizado. Uma mesa de madeira com 2 cadeiras, um pequeno fogão de ferro, prateleiras com latas e provisões e alguns livros gastos. Um lar. Reduzido ao essencial, como se seu dono tivesse se despojado de tudo o que era supérfluo, assim como uma árvore perde suas folhas no outono. Tomás passava a maior parte do dia fora, trabalhando em tarefas que Ana só podia imaginar. Voltava ao entardecer, sempre trazendo algo: lenha, carne de caça, verduras de sua pequena horta. Falava pouco, e quando o fazia, suas palavras saíam ásperas, como se tivessem permanecido muito tempo sem serem usadas. Uma tarde, quando Ana já conseguia ficar de pé, aventurou-se até a porta da cabana. A paisagem que se estendia diante dela lhe cortou a respiração. O vale se desdobrava em todas as direções, com as montanhas recortando-se contra o céu do entardecer. O sol poente tingia tudo de dourado e carmesim, transformando aquele ermo solitário em algo quase mágico. É lindo, murmurou para si mesma. À sua maneira, sim, é, respondeu Tomás, que voltava com um balde de água. Ele parou ao lado dela, contemplando também a paisagem. Este lugar não perdoa. Aqueles que o subestimam. Mas se você o respeita, ele permite que você viva. Foi a frase mais longa que ela o tinha ouvido dizer. Ana o olhou de soslaio, percebendo pela primeira vez algo mais do que dor naquele homem, um vínculo profundo com aquela terra áspera e bela. Há quanto tempo você vive aqui? Perguntou. Tomás permaneceu em silêncio por tanto tempo que Ana pensou que ele não responderia. Desde que não me restou outro lugar para chamar de lar, disse finalmente, antes de entrar na... cabana com seu balde de água. À medida que suas forças voltavam, Ana começou a ajudar nas tarefas diárias. Preparava café pela manhã, remendava roupas, organizava a cabana. O silêncio entre ela e Tomás, inicialmente desconfortável, foi se transformando em algo diferente. Uma espécie de comunicação tácita, onde os olhares e os pequenos gestos substituíam as palavras. Uma manhã, enquanto Tomás consertava uma cerca, Ana se aventurou a examinar uma pequena caixa de madeira entalhada que vira em uma... prateleira. Ao abri-la, encontrou um pequeno sapato de bebê, um grampo de cabelo feminino e um daguerreótipo mostrando uma jovem com um menino pequeno nos braços. Seus dedos mal roçaram aqueles objetos quando a voz de Tomás a sobressaltou. Sara e o pequeno Thomas, disse ele da porta com voz neutra, mas com os olhos fixos na caixa. A febre os levou em uma semana, há 3 anos. Ana fechou a caixa com cuidado reverencial e a devolveu ao seu lugar. Sinto muito, sussurrou, sentindo o peso.
daquela perda como se fosse sua. Tomás assentiu brevemente e se dirigiu à cozinha para servir água. Seus ombros, habitualmente retos e tensos, pareciam agora carregados com um peso invisível. "E você?" perguntou de repente, dando-lhe as costas. "O que a traz tão longe de onde pertence?" A pergunta, tão direta depois de dias de rodeios, pegou Ana desprevenida. Suas mãos se crisparam sobre a saia enquanto buscava as palavras. Às vezes a gente precisa deixar para trás o que foi para... Descobrir o que pode vir a ser, respondeu finalmente. Tomás se virou, e por um instante seus olhares se encontraram em um reconhecimento mútuo de perda e esperança. "O trem ia me levar para Denver", continuou ela. "Eu tenho uma prima lá. Pensei que poderia começar de novo, longe de..." Sua voz se calou. "Longe dos sussurros e dos olhares", completou ele, com uma compreensão que surpreendeu Ana. Ela assentiu, agradecida por não ter que explicar mais. Naquela noite, enquanto jantavam em... Silêncio, algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível havia começado a se quebrar. A tarde em que Ana encontrou o velho piano desmantelado foi como descobrir um oásis no deserto. Ela estava explorando um galpão ao lado da cabana quando o viu, coberto de poeira e com várias teclas quebradas, mas inegavelmente um piano. Seus dedos percorreram as teclas amareladas, pressionando suavemente. Alguns sons surgiram, desafinados, mas reconhecíveis. A música tinha sido seu refúgio em Boston, seu... único consolo durante os dias sombrios que se seguiram ao escândalo. Começou a tocar uma melodia simples, adaptando-se às notas que faltavam. "Era da Sarah", disse Tomás, que havia aparecido na porta do galpão. "Nunca consegui me desfazer dele." Ana retirou as mãos das teclas como se queimassem. "Sinto muito, eu não deveria..." "Não", interrompeu ele. "Continue. Faz tempo demais que estas paredes não escutam música." Algo em seu tom fez Ana voltar a colocar os dedos sobre as teclas. Tocou uma balada suave, trabalhando em torno das notas ausentes, criando algo novo a partir do incompleto. Quando terminou, o silêncio que se seguiu pareceu mais leve, como se a música tivesse limpado o ar de velhos fantasmas. "Meu pai queria que eu me casasse com um advogado de boa família", disse ela de repente, sem desviar o olhar do teclado. "Edmund Fairchild, um homem respeitável, 20 anos mais velho que eu. Quando me recusei, ele ameaçou me deserdar. Depois, seus dedos roçaram." Novamente as teclas produzindo um acorde melancólico. Conheci um pianista em uma das soirées musicais, James. Ele me ensinou que a música podia ser paixão, não apenas um adorno de salão. Parou, insegura de por que estava confessando isso a Tomás. Talvez fosse a intimidade do galpão empoeirado, ou talvez a forma como ele a escutava, sem julgar. Planejamos fugir. Mas James tinha outras amantes. Quando foi descoberto, o escândalo destruiu a reputação de ambos. Meu pai me repudiou.
James desapareceu, e eu me tornei o assunto de Boston. Tomás permaneceu em silêncio, mas se aproximou e sentou-se em uma velha caixa perto do piano. Não ofereceu palavras de consolo nem opiniões. Simplesmente estava ali, presente em sua dor. "Posso tocá-lo novamente?" perguntou Ana, apontando para o instrumento. Eu poderia tentar afiná-lo. Tomás assentiu uma vez, e algo parecido com um fantasma de sorriso cruzou seu rosto. Sarah teria gostado disso, disse. O sol da tarde entrava oblíquo pelas janelas da cabana, criando padrões dourados sobre o chão de madeira. Ana estava amassando pão, com as mangas arregaçadas e farinha até os cotovelos. Haviam-se passado quase 2 meses desde o acidente, e seu corpo tinha se recuperado completamente. O piano do galpão, agora parcialmente afinado, tinha se tornado seu refúgio diário. A rotina havia estabelecido um ritmo entre ela e Tomás, uma dança silenciosa de tarefas compartilhadas e espaços respeitados. Tomás entrou trazendo lenha para o fogão. Ele havia se barbeado naquela manhã e a mudança acentuava os ângulos de seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem. Depositou a lenha junto à cozinha e ficou observando os movimentos de Ana ao amassar. "Nunca lhe perguntei até quando", começou ele para depois reformular. "Sua prima em Denver deve estar preocupada." Ana sentiu uma pontada no peito. Era uma pergunta que ela mesma vinha evitando. "Eu lhe enviei uma carta há semanas quando você foi à cidade", respondeu, usando sem. Perceber o tratamento informal que haviam começado a usar nos últimos dias. "Ela sabe que estou bem." Suas mãos continuaram trabalhando a massa com movimentos rítmicos. Não mencionou que naquela carta também havia explicado à prima que adiaria sua viagem indefinidamente. Algo aprendia naquele vale empoeirado, junto a um homem de poucas palavras e olhos tristes. "O inverno chegará em breve", comentou Tomás olhando pela janela. As passagens da montanha se fecham com as primeiras nevascas. A afirmação flutuou entre eles, carregada de significado não dito. Se ela planejava partir, deveria fazê-lo logo. Ana parou suas mãos, cobertas de farinha, e levantou o olhar para ele. "Você quer que eu vá embora?" perguntou diretamente. Tomás desviou o olhar, mas não antes que ela captasse um vislumbre de vulnerabilidade em seus olhos. "Não é o que eu quero que importa", respondeu finalmente. "É o que você precisa." Ana limpou as mãos no avental e se aproximou dele, com uma audácia que a surpreendeu a si mesma. Pousou a mão no braço de Tomás. "E se o que eu preciso estiver aqui?" Tomás olhou para a mão dela sobre seu braço e depois para o seu rosto. Algo parecido com medo cruzou suas feições. "Ana, eu já não sei como..." Interrompeu-se buscando as palavras. "Não sou o homem que eu era antes. O que perdi me deixou vazio." "Ninguém é quem era antes depois de perder tudo", respondeu ela com suavidade. "Eu também não sou a mesma. Talvez não se trate de voltar a ser, mas..."
Sim, de descobrir o que podemos ser agora. Tomás não respondeu, mas também não se afastou. Permaneceram assim, naquele contato simples, mas carregado de significado, enquanto a luz do entardecer os banhava em tons dourados. A primeira nevasca chegou com a noite, silenciosa e persistente. Ana acordou ao amanhecer e encontrou o mundo transformado, branco, imaculado, como se tivesse sido criado de novo enquanto dormia. Envolveu-se em um xale e saiu para a varanda, maravilhada com a forma como a neve suavizava os contornos ásperos da paisagem. Tomás já estava lá fora, alimentando os cavalos. Sua figura escura contrastava com o branco resplandecente. Ao vê-la, fez um gesto de cumprimento com a cabeça. Nunca tinha visto nada assim, disse ela quando ele se aproximou. Em Boston neva, é claro, mas é diferente. Aqui parece mais puro, de alguma forma. O inverno pode ser bonito, concedeu Tomás. Também mortal. Hoje descerei à cidade em busca de provisões adicionais. A neve poderia nos... isolar por semanas. Ana notou que ele falava no plural, como se tivesse aceito tacitamente que ela ficaria durante o inverno. A ideia a encheu de um calor inexplicável. Eu vou com você, decidiu. Preciso de algumas coisas também. Dodge Creek era pouco mais do que uma rua principal com edifícios desgastados em ambos os lados. Enquanto Tomás comprava provisões, Ana se dirigiu à pequena loja de tecidos. Precisava de material para remendar suas roupas, cada vez mais gastas. A sineta da porta anunciou sua entrada. A balconista, uma mulher mais velha com um rosto severo, a olhou de cima a baixo. Você deve ser a mulher que Tomás Leite resgatou do acidente, disse sem rodeios. Há muita conversa na cidade. Ana sentiu o rubor subir às suas bochechas. Claro que haveria boatos. Um homem solitário e uma mulher desconhecida vivendo sob o mesmo teto. O Senhor Leite salvou minha vida, respondeu com toda a dignidade que conseguiu reunir. Ele tem sido muito gentil em me permitir. Recuperar-me em sua cabana. A mulher emitiu um som ambíguo enquanto cortava o tecido que Ana havia solicitado. Tomás era um bom homem antes de perder sua família, comentou. Muitos aqui pensaram que ele não sobreviveria a essa perda. Tornou-se como um fantasma. Seus olhos perscrutaram o rosto de Ana. Embora ultimamente pareça mais presente. Ana recebeu o tecido embrulhado sem comentar nada. Ao sair da loja, viu Tomás falando com um homem corpulento em frente ao escritório do xerife. A expressão tensa em seu rosto a alarmou. Ela se aproximou devagar. Eu o advirto pela última vez, Leite, estava dizendo o homem. Ou você vende este terreno pelo preço que ofereço, ou eu encontrarei uma maneira de tirá-lo de você de qualquer forma. Ninguém rejeita Warren Blackwood. Tomás permaneceu impassível. Este vale pertence à minha família há 3 gerações. Não está à venda. Não para você, não para ninguém. O tal Blackwood, então, notou a presença de Ana e sorriu de uma forma que lhe...
Causou arrepios. Ora, ora. Então os rumores são verdadeiros. O viúvo tem companhia. Seu olhar percorreu Ana com insolência. Talvez eu devesse me apresentar. Não. A voz de Tomás soou como o estalo de um chicote. Estamos de saída. Ele pegou Ana pelo braço com gentileza, mas firmeza, e a conduziu em direção ao seu cavalo. A viagem de volta transcorreu em um silêncio tenso. Somente quando a cabana apareceu ao longe, Tomás falou. Warren Blackwood. Ele quer minha terra para expandir seus... negócios. Não é um homem acostumado a aceitar um não como resposta. Ele parecia perigoso, comentou Ana. Tomás assentiu gravemente. Ele é. Está pressionando há meses. Agora que a mina de prata está prosperando, ele quer todas as terras do vale. Ana sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o frio. O que você vai fazer? Tomás olhou para a cabana, para as montanhas, para o vale que havia sido seu lar e o de seus antepassados. A única coisa que posso fazer, resistir. As noites de... Inverno eram longas no vale. Após o jantar, Ana e Tomás costumavam sentar-se junto ao fogo, cada um absorto em suas próprias atividades. Ela costurando ou lendo alguns dos poucos livros disponíveis, ele entalhando pequenas figuras em madeira com uma habilidade que a surpreendia. Ocasionalmente, o silêncio era interrompido por conversas pausadas, retalhos de vidas compartilhadas pouco a pouco, como quem entrega um tesouro valioso com infinita precaução. Naquela noite, enquanto a neve caía, silenciosamente lá fora, Ana observava Tomás entalhar o que parecia ser um pequeno cavalo. Suas mãos grandes e calejadas trabalhavam a madeira com delicadeza surpreendente. Quem te ensinou a fazer isso? Perguntou. Tomás continuou entalhando, mas um leve sorriso suavizou suas feições. Meu pai. Ele dizia que um homem deve saber criar algo bonito com as mãos, não apenas destruir ou construir por necessidade. Ele deixou a figurinha sobre a mesa. Era um cavalo em pleno galope, capturado em um... instante de pura liberdade. É lindo, murmurou Ana, admirando o detalhe. Quase parece que vai saltar da mesa e sair correndo. Tomás olhou diretamente para ela, com uma intensidade que a fez prender a respiração. É para você, disse simplesmente. Ana pegou a pequena figura com cuidado reverencial. Era o primeiro presente que recebia dele, um objeto nascido de suas mãos e sua paciência. Ela o acariciou com a ponta dos dedos, sentindo cada detalhe. Obrigada, sussurrou com a voz. Ligeiramente embargada. Em um impulso levantou-se e foi até o galpão, voltando momentos depois com um pequeno pacote embrulhado em um pedaço de tecido. Eu também tenho algo para você, disse, estendendo o pacote para Tomás. Não é muito, mas... Tomás desembrulhou o pacote com cuidado, revelando um cachecol tricotado em lã azul escura. Ana vinha trabalhando nele às escondidas por semanas, usando lã que havia comprado em sua visita à cidade. Eu o fiz com minhas próprias mãos, explicou.
subitamente nervosa com o silêncio dele. Pensei que poderia te proteger do frio quando você sai para trabalhar. Tomás passou os dedos pela textura da lã, com uma expressão indecifrável no rosto. Sara costumava tricotar, disse finalmente em voz baixa. Não recebo um presente assim desde... Ele parou incapaz de continuar. Ana conteve o impulso de se desculpar. Sabia que mencionar Sara não era uma reprovação, mas uma confidência, uma ponte estendida entre o passado e o presente. Posso... te ensinar a tocar piano, se quiser, ofereceu ela mudando de assunto. Notei que às vezes você para escutar quando eu toco. Tomás a olhou com surpresa, e então uma risada suave, tão inesperada quanto bem-vinda, escapou de seus lábios. Minhas mãos são muito grandes e desajeitadas para isso, respondeu estendendo-as à sua frente. Não creio, contradisse ela com suavidade. As mãos que podem criar isto, ela apontou para o cavalo entalhado, também podem criar música. Ela se levantou. E lhe estendeu a mão, convidando-o. Após um momento de hesitação, Tomás a pegou e se deixou guiar até o galpão onde o velho piano esperava. Ana acendeu um lampião e se sentou no banco, abrindo espaço para ele. Comecemos por algo simples, disse ela quando ele se sentou ao seu lado com evidente desconforto. Guiou as mãos dele sobre as teclas, mostrando-lhe uma melodia elementar. Seus dedos se roçavam ocasionalmente, enviando pequenas descargas de eletricidade pela sua pele. Tomás era um aluno. Atento, mas desajeitado, e logo ambos estavam rindo de seus erros. Era a primeira vez que Ana o ouvia rir abertamente, e o som transformou seu rosto, iluminando-o por dentro. Em um momento, seus olhares se encontraram, e a risada se apagou gradualmente. Permaneceram assim, a centímetros de distância, enquanto algo invisível, mas poderoso, crescia entre eles. Foi Tomás quem quebrou o momento, desviando o olhar e se levantando. Está tarde, disse com a voz ligeiramente rouca. Deveríamos... descansar. Ana assentiu, incapaz de confiar em sua própria voz. Enquanto voltavam para a cabana sob a neve que continuava caindo, ela sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles naquela noite. Algo que não podia ser nomeado ainda, mas que existia com tanta certeza quanto o frio do inverno ou o calor do fogo que os esperava. As noites de inverno eram longas no vale. Após o jantar, Ana e Tomás costumavam sentar-se junto ao fogo, cada um absorto em suas próprias atividades, ela costurando. Ou lendo alguns dos poucos livros disponíveis, ele entalhando pequenas figuras em madeira com uma habilidade que a surpreendia. Ocasionalmente, o silêncio era interrompido por conversas pausadas, retalhos de vidas compartilhadas pouco a pouco, como quem entrega um tesouro valioso com infinita precaução. Naquela noite, enquanto a neve caía silenciosamente lá fora, Ana observava Tomás entalhar o que parecia ser um pequeno cavalo. Suas mãos, grandes e calejadas, trabalhavam a madeira com delicadeza.
Surpreendente. A luz do fogo dançava sobre seu rosto concentrado, realçando a cicatriz quase imperceptível que sulcava sua sobrancelha esquerda, uma marca do passado que ela nunca havia mencionado, respeitando os silêncios que ambos ainda mantinham sobre certas partes de suas histórias. Quem te ensinou a fazer isso? Perguntou, seguindo com o olhar o movimento preciso da faca sobre a madeira. Tomás continuou entalhando, mas um leve sorriso suavizou suas feições. Não levantou a vista de seu trabalho, como se temesse que a peça de arte em formação pudesse se desvanecer se ele desviasse os olhos dela. Meu pai, respondeu depois de um momento. Ele dizia que um homem deve saber criar algo bonito com as mãos, não apenas destruir ou construir por necessidade. Fez uma pausa, a faca imóvel por um instante, enquanto as lembranças pareciam aprisioná-lo. Passávamos os invernos assim, entalhando junto ao fogo. Ele fazia figuras para minha mãe, cavalos como este, pássaros, às vezes. Pequenas pessoas. Quando ele adoeceu, suas mãos já não eram firmes o suficiente. A voz de Tomás ficou mais suave. Ele me pediu para continuar entalhando por ele, para que minha mãe tivesse algo novo a cada inverno. Ele deixou a figurinha sobre a mesa. Era um cavalo em pleno galope, capturado em um instante de pura liberdade, com a crina ao vento e uma expressão de indomável ferocidade que parecia quase impossível de plasmar em um pedaço de madeira. É lindo, murmurou Ana, admirando-o. Detalhe: quase parece que vai saltar da mesa e sair correndo. Estendeu a mão para tocá-lo, mas parou, olhando para Tomás em busca de permissão. Ele assentiu levemente. Seus dedos percorreram com reverência as curvas polidas da pequena figura, sentindo cada corte e cada linha que Tomás havia criado. Havia vida naquele pequeno cavalo, uma vitalidade que transmitia mais do que a mera forma. Tomás olhou diretamente para ela, com uma intensidade que a fez prender a respiração. Seus olhos habitualmente guardados por trás de uma cortina de reserva, agora brilhavam com algo que ela não tinha visto antes. É para você, disse simplesmente. Ana pegou a pequena figura com cuidado reverencial, como se estivesse segurando algo de um valor incalculável. Era o primeiro presente que recebia dele, um objeto nascido de suas mãos e sua paciência, impregnado com algo de sua alma. Obrigada, sussurrou com a voz ligeiramente embargada. É o presente mais bonito que já me deram. Em um impulso, levantou-se e foi até o pequeno baú onde guardava seus escassos pertences, voltando momentos depois, com um pacote pequeno embrulhado em um pedaço de tecido. Eu também tenho algo para você, disse, estendendo o pacote para Tomás. Não é muito, mas... Tomás desembrulhou o pacote com cuidado, revelando um cachecol tricotado em lã azul escura. Ana vinha trabalhando nele às escondidas por semanas, usando lã que havia comprado em sua visita à cidade. Cada ponto havia sido um pensamento.
Dedicado a ele, cada carreira completada uma esperança silenciosa. Eu o fiz com minhas próprias mãos, explicou subitamente nervosa com o silêncio dele. Pensei que poderia te proteger do frio quando você sai para trabalhar. O azul hesitou. Pensei que combinaria com seus olhos. Tomás passou os dedos pela textura da lã com uma expressão indecifrável no rosto. Seu silêncio se prolongava e Ana começou a temer ter cometido um erro, ter cruzado alguma linha invisível. Sara costumava tricotar, disse finalmente em voz baixa. Não recebo um presente assim desde... Ele parou, incapaz de continuar. Ana conteve o impulso de se desculpar. Sabia que mencionar Sara não era uma reprovação, mas uma confidência. Uma ponte estendida entre o passado e o presente. Uma maneira de lhe dizer que compreendia o peso de sua história, que respeitava a memória daqueles que ele havia perdido. Ela te fazia cachecóis também? Perguntou com suavidade, sentindo que era importante permitir-lhe. Falar de Sara sem o desconforto que costumava acompanhar esses momentos. Tomás assentiu, envolvendo o cachecol entre as mãos como se fosse algo infinitamente frágil. Cachecóis, luvas, gorros para o inverno. Ela dizia que minhas orelhas ficavam da cor de maçãs maduras com o frio. Um sorriso nostálgico apareceu brevemente em seus lábios. Ela tinha razão. Um silêncio caiu entre eles, mas não era desconfortável. Era um silêncio cheio de compreensão, de memórias compartilhadas, de dor. Reconhecida e respeitada. Posso te ensinar a tocar piano se quiser, ofereceu ela, mudando de assunto com delicadeza. Notei que às vezes você para escutar quando eu toco. Tomás a olhou com surpresa, e então uma risada suave, tão inesperada quanto bem-vinda, escapou de seus lábios. O som transformou seu rosto, iluminando-o por dentro, tirando-lhe anos de cima. Minhas mãos são muito grandes e desajeitadas para isso, respondeu, estendendo-as à sua frente. Mais aptas para domar. Cavalos do que para acariciar teclas. Não creio, contradisse ela com suavidade. As mãos que podem criar isto, ela apontou para o cavalo entalhado, também podem criar música. Trata-se de sentir, não apenas de técnica. Ela se levantou e lhe estendeu a mão, convidando-o. Seus olhares se encontraram em um desafio silencioso, ela o encorajando a se aventurar além de suas zonas seguras, ele ponderando o quanto estava disposto a ceder. Após um momento de hesitação, Tomás pegou sua mão e se deixou guiar até o galpão onde o velho piano esperava. O espaço estava frio, e suas respirações se condensavam em pequenas nuvens brancas. Ana acendeu um lampião, criando uma ilha de luz quente ao redor do instrumento. Comecemos por algo simples, disse ela quando ele se sentou ao seu lado no estreito banco, com evidente desconforto. Guiou as mãos dele sobre as teclas, mostrando-lhe uma melodia elementar. Seus dedos se roçavam ocasionalmente, enviando pequenas descargas de eletricidade pela...
Sua pele. Tomás era um aluno atento, mas desajeitado, e logo ambos estavam rindo de seus erros, o som de suas gargalhadas misturando-se com as notas desafinadas. É como tentar ensinar um urso a dançar uma valsa, brincou ela quando ele voltou a confundir a sequência de notas. O urso se sente ofendido pela comparação, respondeu ele, entrando na brincadeira com uma naturalidade que o surpreendeu a si mesmo. Era a primeira vez que Ana o ouvia rir abertamente, sem reservas, e o som transformou seu rosto, iluminando-o por dentro. Anos de dor pareceram dissolver-se momentaneamente, revelando o homem que ele deve ter sido antes que a tragédia o atingisse. Em um momento, seus olhares se encontraram, e a risada se apagou gradualmente. Permaneceram assim, a centímetros de distância, enquanto algo invisível, mas poderoso, crescia entre eles. Ana podia sentir o calor que emanava do corpo de Tomás. Podia ver cada matiz em seus olhos cinzentos, cada linha que os anos e a dor haviam talhado em. Seu rosto. Foi Tomás quem finalmente quebrou o feitiço, afastando-se suavemente. Está tarde, disse, com a voz rouca por motivos que já não tinham a ver com o frio. Deveríamos descansar. Ana assentiu, embora uma parte dela resistisse a quebrar a intimidade do momento. Ajudou Tomás a se levantar e o acompanhou até seu catre, certificando-se de que estivesse bem agasalhado antes de se retirar para seu próprio quarto. Naquela noite, enquanto ouvia a tempestade chicotear a cabana, Ana refletiu. Sobre os estranhos caminhos que a vida havia traçado para ela. Como um descarrilamento que deveria ter sido uma tragédia, a havia conduzido até este vale perdido, até este homem ferido, que lentamente se tornara o centro de seu mundo. Como o isolamento que tanto havia temido, havia se transformado em um presente precioso, tempo para sarar, para se redescobrir, para aprender a confiar novamente. Com o pequeno cavalo de madeira entre as mãos, adormeceu enquanto a tempestade começava a diminuir, dando lugar a um silêncio profundo, o tipo de silêncio que só existe quando o mundo inteiro está coberto de neve, e todos os sons comuns ficam suspensos em um parêntese branco e puro. A primavera chegou ao vale como um suspiro longo e esperado. A neve começou a derreter, revelando brotos verdes que emergiam timidamente do solo. O ar se encheu de novos sons, o correr da água liberada, o canto de pássaros que regressavam, o zumbido de insetos despertando de sua letargia invernal. Ana passava horas na pequena horta ao lado da cabana, preparando a terra para novas sementes. Suas mãos, antes suaves e delicadas, mostravam agora calosidades das quais se sentia estranhamente orgulhosa. Cada marca, cada endurecimento era um símbolo de sua transformação, de tudo o que havia aprendido a fazer durante aqueles meses no vale. O inverno havia mudado muitas coisas entre ela e Tomás. A intimidade forçada pelo confinamento, o medo compartilhado durante a grande tempestade, as longas noites de conversas.
junto ao fogo. Tudo havia tecido entre eles uma conexão que crescia a cada dia. Os toques acidentais se tornaram mais frequentes, os olhares mais prolongados. Eles dançavam em torno de um sentimento que nenhum se atrevia a nomear, como se dar-lhe forma com palavras pudesse quebrar o feitiço. Pela manhã, tomavam café juntos antes que ele saísse para cuidar do gado ou consertar os danos que o inverno havia causado nas cercas. Às vezes, ela o acompanhava, aprendendo a montar com uma... desenvoltura que surpreendeu a ambos. À tarde, quando ele voltava, compartilhavam as tarefas domésticas com uma sincronização que parecia produto de anos de convivência, não de meses. E à noite, depois de jantar, ela tocava piano para ele. O instrumento, embora velho e desafinado, havia ganhado nova vida sob seus dedos. Tomás a escutava sentado junto ao fogo, entalhando novas figuras ou simplesmente se deixando levar pelas melodias que ela criava. Às vezes, ele lhe pedia para tocar algo. Específico, alguma canção que se lembrava de sua juventude. Outras, pedia que ela lhe contasse histórias de sua vida em Boston, dos concertos a que havia assistido, dos músicos que havia conhecido. Era uma vida simples, quase austera no material, mas mais rica em sentimentos do que Ana jamais teria imaginado. A jovem que havia fugido de Boston, envergonhada e temerosa, tinha encontrado algo que nunca teve entre os luxos e pretensões da alta sociedade, um lugar ao qual realmente podia chamar de lar. Naquela manhã, enquanto Ana trabalhava na horta, ouviu o galope de um cavalo se aproximando. Não era o ritmo familiar do cavalo de Tomás, que havia saído cedo para verificar o gado nos pastos altos. Ela se levantou, limpando as mãos no avental, e viu um cavaleiro desconhecido se aproximar. O homem de meia idade e aspecto sério desmontou em frente à cabana e tirou o chapéu ao vê-la. "Bom dia, senhora", cumprimentou educadamente. "Procuro Tomás Leite." Havia algo em sua postura, na maneira... formal de falar, que lhe lembrou os advogados que frequentavam a casa de seu pai em Boston. Um alarme interno soou em seu interior. "Ele saiu, mas voltará em breve", respondeu ela cautelosa. "Posso ajudá-lo em algo?" O homem tirou um envelope de sua jaqueta, confirmando suas suspeitas. "Sou Arthur Wilson, advogado de Dodge Creek. Trago um documento que o Sr. Leite deve assinar urgentemente." Ana o convidou a esperar na varanda, oferecendo-lhe água fresca e desculpando-se por não ter café. Pronto. Enquanto o advogado bebia, ela estudou seu rosto, tentando decifrar se ele trazia boas ou más notícias. Sua expressão era neutra, profissional, mas havia uma tensão na maneira como segurava o copo, em como seus olhos percorriam a propriedade. "Posso perguntar sobre o que se trata o documento?" aventurou-se finalmente. Wilson olhou para ela com uma mistura de surpresa e avaliação, como se estivesse decidindo o quanto podia compartilhar. Finalmente, pareceu chegar a uma conclusão.
Thorin Blackwood apresentou uma reivindicação sobre parte destas terras, explicou baixando a voz, embora não houvesse mais ninguém que pudesse ouvi-los. Ele alega um antigo acordo com o pai de Tomás, supostamente assinado pouco antes de sua morte. Precisamos da assinatura de Leite para contestar essa reivindicação antes que seja tarde demais. Ana sentiu um nó no estômago. O nome de Blackwood havia aparecido ocasionalmente nas conversas da cidade durante suas raras visitas. Sabia que era... um homem de negócios ambicioso, dono de uma mina de prata nas montanhas próximas e de grande parte das propriedades de Dodge Creek. Também sabia, por comentários velados, que não era alguém para se ter como inimigo. Tomás nunca mencionou nenhum acordo de seu pai, comentou, tentando obter mais informações. O advogado suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Não há, respondeu com uma franqueza que a surpreendeu. Blackwood está inventando provas, comprando testemunhas. Ele já fez... Isso antes com outras propriedades que lhe interessavam. É um homem poderoso e inescrupuloso. Ele se inclinou para ela, baixando ainda mais a voz. A verdade é que eu não deveria estar lhe dizendo isso. Blackwood tem influência sobre quase todos na cidade, incluindo o juiz Henderson. Mas eu conheço Tomás desde que era um menino, e seu pai era um bom homem. Não posso ficar de braços cruzados enquanto esse abutre tenta roubar o que legitimamente pertence aos Leite. A conversa foi interrompida. Pelo som de cascos se aproximando. Tomás apareceu pela trilha montado em seu cavalo zaino. Parou ao ver o visitante, e uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. Desmontou com um salto e se aproximou, tirando as luvas de trabalho. Wilson, cumprimentou com um gesto seco. O que o traz por aqui? O advogado se levantou e lhe estendeu a mão, que Tomás apertou brevemente. Problemas, temo, respondeu Wilson, entregando-lhe o envelope. Blackwood apresentou uma reivindicação sobre suas terras. Alega um acordo com seu pai. A expressão de Tomás se endureceu, seus lábios formando uma linha tensa. Meu pai nunca teria feito um acordo com alguém como Blackwood, disse, sua voz carregada de uma fria certeza. Isso é uma mentira. Eu sei, assentiu Wilson, mas ele apresentou um documento que parece ter a assinatura de Joseph Leite, provavelmente falsificada, mas convincente o suficiente para enganar o juiz, especialmente com a pressão que Blackwood pode exercer. Tomás abriu o envelope. E examinou os papéis que continha, seu rosto ficando mais sombrio a cada linha que lia. Quando terminou, levantou o olhar para Wilson. Quanto tempo temos? Perguntou finalmente. Uma semana, talvez menos, respondeu Wilson. Blackwood tem o juiz no bolso. Já convenceu Henderson a acelerar o processo, pulando vários procedimentos habituais. E estas terras? Tomás apontou para o mapa que vinha anexado aos documentos. Por que justamente esta parte do vale? Wilson apontou para um ponto no...
Mapa. O manancial, explicou. A mina de Blackwood precisa de água, muita água. O riacho que ele tem usado está secando, e ele precisa de uma fonte mais confiável. Seu manancial é o mais próximo e abundante. Tomás assinou os documentos que o advogado lhe apresentou, embora seu rosto refletisse pouca esperança no processo legal. Os dois homens conversaram por mais alguns minutos sobre estratégias e possibilidades, mas o tom da conversa era cada vez mais pessimista. Quando Wilson se despediu, prometendo fazer todo o possível para atrasar o processo, Tomás e Ana ficaram sozinhos na cabana, que de repente parecia menor e mais vulnerável do que nunca. Naquela noite, enquanto jantavam em silêncio, Tomás finalmente falou. Podemos apelar, mas custará dinheiro que não temos. E mesmo que tivéssemos, Blackwood tem muita influência. Wilson diz que pode levar anos, e enquanto isso, Blackwood teria o controle efetivo da terra. Ana o observou, buscando em seu rosto alguma pista sobre seus pensamentos. Você está considerando vender? Perguntou com cautela, temendo a resposta. Tomás levantou o olhar de seu prato quase intacto, e nos seus olhos Ana viu algo que nunca tinha visto antes. Rendição. Talvez seja a única coisa sensata, admitiu, as palavras claramente dolorosas para ele. Vender pelo que ele oferecer e começar em outro lugar, longe daqui. Passou a mão pelo rosto, em um gesto de cansaço infinito. Meu pai e meu avô lutaram por esta terra. Eu mesmo derramei suor e... sangue para mantê-la. Mas talvez seja a hora de aceitar que há batalhas que não se podem vencer. Ana sentiu como se tivessem jogado água fria nela. Durante meses, este vale havia sido seu refúgio, sua salvação. Aqui, ela havia encontrado não apenas um teto, mas também propósito, e embora mal se atrevesse a reconhecer, amor. A ideia de abandoná-lo, de que Blackwood se safasse, lhe parecia insuportável. E se houver outra maneira? Sugeriu, tentando que sua voz não traísse sua agitação. O... Advogado Wilson mencionou que Blackwood quer o manancial para sua mina. E se encontrássemos algo que o fizesse mudar de ideia? Tomás negou com a cabeça, seu olhar perdido nas chamas do lar. Eu já tentei de tudo, respondeu com voz cansada. Falei com outros fazendeiros, com comerciantes da cidade, até com o xerife. Ninguém quer enfrentar Blackwood. Ele tem poder demais, dinheiro demais. Então eu falarei com ele, decidiu Ana, levantando-se com súbita determinação. Talvez eu possa fazê-lo. Raciocinar. Fazê-lo ver que há outras soluções, outros mananciais. Não, interrompeu Tomás, também se levantando, com mais veemência do que pretendia. Você não vai se aproximar daquele homem. Ele não é confiável, especialmente com mulheres. Seus olhos refletiam um medo que ia além da preocupação habitual. Havia algo pessoal, algo visceral em sua rejeição à ideia. Minha cunhada, a irmã de Sara, explicou diante do olhar interrogativo de Ana. Ela foi falar com ele quando o marido teve...
Problemas semelhantes. Blackwood se aproveitou da situação. Ele não precisou dizer mais. Ana compreendeu o tipo de homem que estavam enfrentando. Mesmo assim, insistiu, embora com menos convicção. Não podemos simplesmente desistir sem lutar. Deve haver algo que possamos fazer, alguém mais poderoso que Blackwood a quem recorrer. Ela se aproximou da janela, observando o vale banhado pela luz prateada da lua. O manancial brilhava como um fio de prata líquida descendo entre as rochas. É tão lindo, murmurou mais para si mesma do que para Tomás. E tão injusto que alguém como Blackwood possa simplesmente roubá-lo porque tem dinheiro e poder. Sentiu a presença de Tomás atrás dela antes que ele falasse. Seu calor, seu aroma, a solidez reconfortante de seu corpo perto do seu. A vida raramente é justa, disse ele, sua voz mais suave agora. Meu pai costumava dizer que a verdadeira prova de um homem não está em vencer todas as suas batalhas, mas em como ele enfrenta as derrotas. Inevitáveis. Ana se virou para olhá-lo. Seus rostos estavam tão perto que ela podia ver cada matiz de emoção em seus olhos. Determinação misturada com dor, resignação tingida de um anseio não expresso. Eu não quero enfrentar esta derrota, sussurrou ela. Eu não quero perder isso. Fez uma pausa, reunindo coragem. Eu não quero perder você. A confissão ficou flutuando entre eles, mudando o próprio ar que respiravam. Tomás levantou uma mão e, com infinita ternura, afastou uma mecha de cabelo do rosto de Ana, permitindo que seus dedos se demorassem em sua bochecha. Ana, começou, sua voz um sussurro rouco. Eu não sei como. Shhh, interrompeu ela, colocando suavemente os dedos sobre os lábios dele. Você não precisa dizer nada. Eu só preciso que você saiba que aconteça o que acontecer, para onde quer que isso nos leve, eu... Não pôde terminar a frase. Os lábios de Tomás encontraram os seus em um beijo que continha tudo o que as palavras não podiam expressar. Temor e esperança, perda e promessa, um fim e um começo entrelaçados. Seus braços a rodearam, puxando-a para o seu peito, e Ana se abandonou à sensação de segurança que só ele podia lhe proporcionar, mesmo em meio à incerteza que os cercava. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam ofegantemente. Tomás apoiou a testa na dela, um gesto que havia se tornado intimamente seu. Eu te amo, disse simplesmente, como quem pronuncia uma verdade absoluta e evidente. E encontraremos uma maneira. Juntos. A solução veio de maneira inesperada no dia seguinte, em forma de uma carta dirigida a Ana. O carteiro de Dodge Creek, um idoso chamado Jenkins, que fazia a rota uma vez por semana, a entregou junto com provisões que Tomás havia encomendado do armazém geral. Provinda de sua prima em Denver, respondendo finalmente às missivas que Ana havia enviado meses atrás. Entre notícias familiares e perguntas sobre seu bem-estar, havia uma informação que capturou imediatamente sua atenção. O marido,
De sua prima, Richard, trabalhava agora para uma companhia ferroviária que planejava expandir suas linhas para o oeste, e eles estavam buscando terrenos para estações e armazéns. A ideia se formou instantaneamente em sua mente, com uma clareza que a deixou sem fôlego. Se a companhia ferroviária se interessasse pelo vale, eles teriam um aliado muito mais poderoso do que Blackwood, um com influência a nível estadual e até nacional. Tomás, chamou, correndo em direção ao estábulo onde ele estava. Consertando uma cela. Tomás, acho que encontrei uma solução. Ela lhe estendeu a carta apontando para o parágrafo relevante. Tomás a leu uma vez, depois duas, sua expressão se transformando gradualmente do ceticismo para a esperança cautelosa. Você acha que funcionaria? Perguntou, devolvendo-lhe a carta. As companhias ferroviárias têm muito poder, é verdade, mas por que se interessariam pelo nosso pequeno vale? Ana já havia pensado nisso, sua mente trabalhando em alta velocidade desde... que lera a carta. A localização, explicou, estendendo um mapa rudimentar do território sobre uma mesa. Olhe, o vale está perfeitamente situado entre as montanhas. Uma passagem natural que reduziria consideravelmente a distância entre Denver e as minas do oeste. E o manancial? Seu dedo traçou a linha prateada do curso d'água. O mesmo manancial que Blackwood cobiça forneceria água para as locomotivas. Tomás estudou o mapa, considerando suas palavras. Um brilho de esperança começava a... iluminar seus olhos. Poderia funcionar, admitiu finalmente. Mas teríamos que agir rápido. Blackwood tomará posse em menos de um mês. Após discutirem a fundo, enviaram um telegrama urgente a Denver naquela mesma tarde. A resposta chegou apenas 3 dias depois. Richard Hayes, em representação da Western Railroad Company, viria pessoalmente inspecionar o terreno. Ele chegaria em uma semana, acompanhado por um engenheiro e um avaliador. Enquanto esperavam a visita, Ana e Tomás trabalharam. Incansavelmente, para apresentar a propriedade em sua melhor luz. A cabana foi limpa a fundo, a horta organizada, os currais consertados. Ana até convenceu Tomás a barbear sua barba e cortar o cabelo, provocando brincadeiras sobre se ela estava apresentando a propriedade ou o proprietário. À noite, exaustos, planejavam argumentos para convencer Richard Hayes das vantagens estratégicas do vale. A esperança havia retornado às suas conversas, aos seus olhares, à maneira como se moviam pela cabana. Agora mais como um casal do que como duas pessoas unidas pelas circunstâncias. Uma manhã, enquanto Ana estendia roupas recém-lavadas, viu um cavaleiro se aproximar pelo caminho principal. A princípio pensou que poderia ser Richard Hayes, chegando antes do previsto. Mas à medida que a figura se aproximava, reconheceu o cavalo preto e o porte arrogante de Warren Blackwood. Seu primeiro impulso foi correr para a cabana, onde Tomás estava consertando uma infiltração no telhado. Mas se conteve. Se...
Mostrasse medo, Blackwood o perceberia como uma fraqueza que poderia explorar. Em vez disso, continuou com sua tarefa, fingindo não tê-lo visto até que ele estivesse perto o suficiente. Bom dia, Sr. Blackwood, cumprimentou com uma cortesia fria, sem parar de pendurar lençóis. Senhorita Soares, respondeu ele desmontando com um movimento fluido que falava de anos de experiência. Ou devo dizer, Senhora Leite, os rumores na cidade são interessantes. Havia algo em seu tom, uma... insinuação maliciosa que fez um calafrio percorrer a espinha de Ana. Mas ela manteve sua expressão serena. Os rumores raramente refletem a realidade, Sr. Blackwood, respondeu. O que o traz por aqui? Blackwood se aproximou demais, invadindo seu espaço pessoal. Ele era um homem bonito de maneira intimidante, com olhos frios que avaliavam tudo como mercadoria potencial. Chegaram-me rumores ainda mais interessantes, disse, com voz enganosamente suave. Rumores sobre telegrafistas. Enviando mensagens a companhias ferroviárias sobre planos para vender este vale a forasteiros. Seria uma pena que algo interferisse com esses planos. Isso é uma ameaça, Sr. Blackwood? Perguntou Ana, erguendo-se em toda a sua altura, recusando-se a ser intimidada. Ele sorriu, mas o gesto não alcançou seus olhos, que permaneciam calculistas e frios. Considere isso um conselho amigável, senhorita Soares. Este vale me pertencerá, de um jeito ou de outro. Leite deveria aceitar minha... Última oferta antes que eu retire até isso. $1.000, mais do que suficiente para que ambos comecem uma nova vida, longe daqui. Este vale tem sido o lar da família Leite por gerações, respondeu ela com firmeza. E continuará sendo. O sorriso de Blackwood desapareceu, substituído por uma careta de desprezo. Vejo que Leite encontrou uma feroz defensora, comentou. Mas me diga, senhorita Soares, ele realmente sabe quem você é? Ou se esqueceu de lhe contar certos detalhes de sua... escandalosa história em Boston? Ana sentiu o sangue abandonar seu rosto. Como Blackwood podia saber de seu passado? Não sei do que está falando. Tentou manter a compostura, mas sua voz atraiu com um leve tremor. Ah, eu acho que sabe, continuou ele, desfrutando visivelmente de sua consternação. A filha repudiada de Jonathan Soares, envolvida em um escândalo com um músico casado. Que decepção seria para o bom Tomás saber que acolheu uma... Já chega. A voz de Tomás cortou o ar como uma... faca. Ele havia chegado sem que nenhum dos dois notasse, e agora se interpunha entre Ana e Blackwood, sua postura tensa como a corda de um arco. Saia da minha propriedade, ordenou, com uma calma que mal continha sua fúria. Agora. Eu estava apenas tendo uma conversa educada com sua... convidada, respondeu Blackwood, recuando em direção ao seu cavalo. Pensei que você deveria saber com quem compartilha o teto. Eu sei exatamente quem ela é, respondeu Tomás, sem desviar o olhar do outro.
homem. E se você voltar a se aproximar dela ou desta propriedade antes que este assunto seja legalmente resolvido, você vai se arrepender. Blackwood montou, mas antes de partir, lançou um último aviso. Isso não acabou, Leite. De um jeito ou de outro, eu vou conseguir o que quero. O vale, o manancial e talvez mais. Seu olhar se desviou para Ana com uma insolência que fez Tomás dar um passo ameaçador em sua direção. Blackwood esporeou seu cavalo e se afastou a galope. Quando a poeira da estrada se assentou após a partida de Blackwood, Tomás se virou para Ana. Seu rosto refletia preocupação, não o julgamento que ela tanto temia. "Você está bem?" perguntou suavemente, pegando suas mãos entre as suas. Ana assentiu, embora sentisse um nó na garganta. "Você sabia?" conseguiu articular. "Sobre meu passado em Boston." Tomás a conduziu para a varanda, onde se sentaram no banco de madeira que ele mesmo havia construído. Suas mãos continuavam unidas, uma âncora em meio a... tempestade emocional que a agitava. "Wilson me contou algo meses atrás", admitiu. "Blackwood estava investigando você, tentando encontrar alguma forma de me pressionar." "E você não disse nada?" perguntou ela confusa. "Não se importou?" Tomás esboçou um sorriso triste. "Me importar? Ana, todos nós temos um passado. A única coisa que me importa é o nosso presente. E o nosso futuro, se você ainda quiser compartilhá-lo comigo." As lágrimas que Ana vinha contendo finalmente escorreram. Não eram... lágrimas de tristeza, mas de alívio e de algo mais profundo, mais permanente. "É a única coisa que eu quero", respondeu, apoiando a cabeça no peito de Tomás, onde podia ouvir as batidas de seu coração, fortes e constantes como uma promessa. Richard Hayes, o representante da Western Railroad Company, revelou ser um homem prático e direto. Alto, de porte distinto, com um bigode perfeitamente aparado e terno impecável, apesar da longa viagem, desceu da carruagem com a segurança de quem está... acostumado a fechar negócios importantes. "Ana!" exclamou ao vê-la, abraçando-a com afeto genuíno. "Há quanto tempo? Margaret ficará encantada em saber que você está bem." Ana retribuiu o abraço a seu primo político, a quem mal tinha visto algumas vezes em reuniões familiares em Boston. Sempre lhe parecera um homem honesto e direto, qualidades que agora apreciava mais do que nunca. "Richard, eu lhe apresento Tomás Leite", disse, fazendo as apresentações. "O proprietário deste vale e..." Hesitou brevemente. "A pessoa que salvou minha vida após o acidente de trem." Os dois homens apertaram as mãos, avaliando-se mutuamente com a cautela natural de quem tem muito em jogo. O engenheiro e o avaliador, que haviam descido após Hayes, já observavam o ambiente com olhos profissionais, tomando notas e fazendo comentários em voz baixa. Durante os 2 dias seguintes, Hayes percorreu o vale com Tomás, fazendo perguntas específicas sobre o terreno, o clima, as condições do solo.
O engenheiro, um jovem chamado Peterson, realizou medições e traçou esboços preliminares do que poderia ser uma estação, um depósito de água, até mesmo um pequeno povoado que inevitavelmente surgiria ao redor da parada do trem. Ana os acompanhou em algumas ocasiões, dando observações perspicazes que claramente impressionaram os visitantes. Em outras, ficou na cabana, preparando refeições elaboradas para demonstrar a hospitalidade do vale. A cada noite, depois que os convidados se recolhiam às tendas instaladas perto da propriedade, ela e Tomás discutiam os avanços do dia, ponderando as possibilidades, temendo ousar esperar demais. Na manhã em que Reis deveria comunicar sua decisão, Ana acordou ao amanhecer. Havia dormido pouco, sua mente muito ocupada antecipando os possíveis resultados. Saiu para a varanda enrolada em um xale, contemplando como a luz dourada transformava a paisagem. Este vale, que havia sido seu refúgio quando mais precisava, agora era verdadeiramente seu lar. Cada árvore, cada rocha, cada curva do riacho tinha um significado para ela, uma memória associada. Fechou os olhos, absorvendo os sons, o balido distante das ovelhas, o murmúrio da água sobre as pedras, o suspiro do vento entre as árvores. Tinha fé de que hoje não seria a última vez que desfrutaria desta sinfonia. Sentiu os braços de Tomás rodeando sua cintura por trás e se recostou nele com naturalidade. Haviam dormido separados, como sempre, respeitando as convenções, apesar dos sentimentos que agora ambos reconheciam abertamente. Mas a cada manhã se encontravam assim, compartilhando o amanhecer, reafirmando em silêncio seu compromisso mútuo. Bom dia, murmurou, sentindo seu calor a envolvendo. Bom dia, respondeu ele, apoiando o queixo na cabeça dela. Nervosa? Um pouco, admitiu. E você? Estranhamente, não, respondeu, e Ana pôde ouvir o sorriso em sua voz. Seja qual for a decisão de Reis, eu tenho o mais importante bem aqui. Ana se virou em seus braços para olhá-lo. O sol nascente iluminava seu rosto, suavizando as linhas que a dor e a preocupação haviam talhado por anos. Em seus olhos já não havia sombras, mas uma luz tranquila que refletia paz. Eu te amo, disse ela simplesmente. As palavras que por tanto tempo guardara agora fluíam com naturalidade. Ele sorriu, aquele sorriso pleno que havia sido tão raro no início e que agora aparecia cada vez com mais frequência. E eu te amo, respondeu, beijando-a suavemente. Reis chegou pontualmente no meio da manhã, acompanhado pelo engenheiro Peterson e pelo avaliador Johnson. Os três se sentaram à mesa da cozinha, onde Ana havia servido café recém-passado e pão caseiro recém-assado. O aroma enchia a cabana, criando uma atmosfera de lar e calor que não passou despercebida por Reis. Minha esposa Margaret ficaria impressionada, Ana, comentou, provando o pão. Ela sempre dizia que você tinha talento para criar um lar, além das habilidades sociais que seu pai tanto valorizava. Ana sorriu.
agradecida pelo elogio e pela menção casual de sua prima, que normalizava seu passado em vez de tratá-lo como um segredo vergonhoso. Após alguns momentos de conversa informal, Hayes foi direto ao ponto. A companhia está interessada em estabelecer uma estação e um armazém na parte leste do vale, anunciou estendendo um mapa onde Peterson havia traçado linhas e marcas. Estamos dispostos a oferecer um preço justo por essa porção de terra e, além disso, assinar um contrato de longo prazo para... o fornecimento de água e outros serviços com o proprietário do restante do terreno. Tomás e Ana trocaram um olhar de alívio contido. A proposta era exatamente o que haviam esperado, uma aliança que permitiria conservar a maior parte do vale enquanto assegurava uma renda estável. Isso parece razoável, respondeu Tomás. Mas há um problema. Warren Blackwood conseguiu uma sentença judicial sobre parte dessa terra, precisamente a parte onde se encontra o manancial. Hayes assentiu sem parecer... surpreso. Estamos cientes das táticas do Sr. Blackwood, disse. Não é a primeira vez que a companhia lida com situações semelhantes. Nossos advogados já estão trabalhando para contestar essa sentença com base em irregularidades processuais. Irregularidades? Perguntou Ana, trocando um olhar de surpresa com Tomás. Digamos que o juiz que decidiu a favor de Blackwood tem conexões que não deveria ter com certos negócios, explicou Hayes com um sorriso enigmático. Assim que... apresentarmos nossas provas, a sentença será anulada. A Western Railroad tem influência a nível estadual e federal. Um juiz corrupto de um pequeno condado não é páreo para nosso departamento legal. A esperança, que haviam mantido contida por medo de que se esvaísse, começou a crescer no peito de Ana. Então nós realmente podemos conservar o vale? Perguntou, sua voz traindo a emoção que sentia. Conservar a maior parte do vale e ter uma renda estável? Sim, Ana, confirmou Hayes, dirigindo-se. A ela com a familiaridade de um parente. A estação trará prosperidade para toda esta região. Sua propriedade, Sr. Leite, aumentará consideravelmente de valor. E se me permite ser franco, é provável que em alguns anos, onde agora há apenas esta cabana, haverá um pequeno povoado. Um povoado? Repetiu Tomás, claramente surpreso com a ideia. Peterson, o engenheiro, interveio com entusiasmo. É o padrão habitual. Primeiro a estação, depois um armazém. Em seguida, uma pousada para viajantes. Logo lojas, uma escola, talvez uma igreja. A ferrovia não transporta apenas mercadorias e passageiros, Sr. Leite. Ela transporta civilização. Ana observou o rosto de Tomás, tentando decifrar seus pensamentos. Sabia o quanto ele valorizava a solidão, a paz do vale. Como ele se sentiria diante da perspectiva de ver seu refúgio transformado em um centro de atividade? Como se lesse seus pensamentos, Tomás olhou para ela brevemente antes de se voltar para Hayes. Eu aceito sua oferta, disse com...
voz firme, estendendo a mão através da mesa para apertar a de Reis. E agradeço à companhia pelo interesse em nosso vale. Depois que Reis e seus acompanhantes se despediram, prometendo voltar em uma semana com os contratos e uma equipe de advogados, Tomás e Ana permaneceram em silêncio, assimilando o ocorrido. O alívio e a esperança se misturavam com uma sensação de irrealidade, como se temessem que tudo fosse um sonho do qual logo acordariam. Finalmente, Tomás falou, pegando as mãos de Ana. Entre as suas. Nossa propriedade, disse, repetindo as palavras que havia usado com Reis. Soa bem, não é? Ana sorriu, sentindo uma felicidade tão profunda que quase doía. Soa perfeito. Ana, continuou ele, subitamente sério. Há algo que eu quero lhe perguntar. Algo que eu deveria ter perguntado há tempos. Ele se ajoelhou na frente dela, e Ana prendeu a respiração, seu coração batendo forte. Eu sei que não tenho muito a lhe oferecer, disse, sua voz ligeiramente rouca pela emoção. Apenas esta terra, estas mãos, e um coração que eu acreditava morto até que você o despertou. Mas se for suficiente, Ana Soares, você me faria a honra de se tornar minha esposa? A resposta estava em seus lábios, antes mesmo que ele terminasse a pergunta. Sim, 1000 vezes sim. A notícia de que a Western Railroad estabeleceria uma estação no Vale dos Leite se espalhou rapidamente por Dodge Creek. A posição de Blackwood enfraqueceu quando o juiz, confrontado com as provas de corrupção, apresentadas pelos advogados da companhia, foi obrigado a anular a sentença anterior. O empresário, derrotado, mas ainda perigoso, deixou a região em busca de outras oportunidades mais fáceis de explorar. No dia da assinatura dos contratos, Ana vestiu seu melhor vestido, um que ela mesma havia confeccionado com tecidos comprados na cidade. Enquanto arrumava o cabelo em frente ao pequeno espelho de seu quarto, seus pensamentos viajaram até Boston, até a jovem assustada e humilhada que havia. Fugido naquele trem. Poderia aquela Ana ter imaginado que encontraria não apenas refúgio, mas também propósito e amor em um vale empoeirado do oeste? Tomás a esperava na varanda, também vestido para a ocasião, mais bonito do que nunca com seu cabelo recém-cortado e sua camisa branca impecável. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram com uma admiração que a fez corar como uma moça. Há algo que eu quero te mostrar antes que eles cheguem, disse ele, pegando sua mão e guiando-a em direção ao galpão. O velho piano, agora completamente restaurado, ocupava um lugar de honra no espaço que Tomás havia transformado nos últimos dias. As paredes haviam sido repintadas, o chão polido e janelas adicionais deixavam entrar mais luz, criando um estúdio luminoso e acolhedor. Sua sala de música, anunciou ele com uma mistura de orgulho e timidez. Pensei que você gostaria de ter um espaço próprio, um lugar onde possa ensinar se quiser, quando o povoado começar a crescer. Ana percorreu o quarto com
os olhos marejados de emoção, tocando o piano, admirando cada detalhe. Havia prateleiras para partituras, um banco acolchoado, até mesmo uma pequena escrivaninha junto à janela que dava para o vale. É maravilhoso, sussurrou, virando-se para olhá-lo. Mas eu prefiro pensar que é a nossa sala de música, um lugar onde nossos filhos possam aprender também. Tomás a olhou com surpresa e depois com uma emoção tão profunda que as palavras pareciam inadequadas. Em vez disso, a puxou para si e a... beijou, um beijo que continha promessas de futuros que mal começavam a imaginar. Quando Reis e os representantes da ferrovia chegaram 1 hora depois, foram recebidos por um casal radiante, cuja felicidade parecia iluminar todo o vale. Naquela noite, depois que os contratos foram assinados e os planos para o futuro traçados, Ana e Tomás sentaram-se na varanda, contemplando sua terra sob a luz prateada da lua cheia. A mão dela repousava sobre a dele, seus dedos entrelaçados como suas vidas. No... Que você está pensando? Perguntou Tomás, observando seu perfil sereno. Ana sorriu, apertando suavemente sua mão. Em como às vezes os fins são, na verdade, inícios disfarçados, respondeu. Quando aquele trem descarrilou, pensei que minha vida tinha acabado, mas na verdade ela estava apenas começando. Tomás assentiu, compreendendo perfeitamente. Depois de perder Sara e Thomas, acreditei que nunca mais sentiria nada além de dor, confessou. Eu estava enganado. No horizonte, uma estrela. Cadente traçou um arco brilhante através do céu escuro. Ana fechou os olhos e fez um desejo, embora em seu coração soubesse que já tinha tudo o que realmente importava. Ficaram em silêncio, ouvindo os sons noturnos do vale, agora mais bonitos do que nunca porque eram compartilhados. O vento sussurrava entre as árvores, contando histórias de perda e renovação, de cicatrizes que saram e corações que aprendem a bater de novo. E sob aquele céu estrelado, duas almas que haviam conhecido a dor encontraram no outro a promessa de um amanhecer perpétuo.